Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. A palavra de Deus já está aberta à verdadeira constituição. E eu queria compartilhar com você, porque falando das coisas espirituais, nós precisamos exercer muita fé, não é? Mas nós não podemos quantificar a fé, nós não podemos calcular a fé. Então diz no verso 8, capítulo 11 de Hebreus, diz assim que Abraão partiu sem saber para onde ia. Pense nisso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, presta atenção, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua parentela, eu vou te mostrar para onde você deve ir. E Abraão ficou, bom, tudo bem, Senhor, e para onde eu vou? Vai, Abraão, e eu vou dizer para onde que você vai. Isto é exercer fé, é exercer, encontrar, alcançar os limites, as fronteiras da dependência. Nós não podemos confundir, vamos fazer aqui nesta reflexão da manhã, não podemos confundir otimismo. Muitas pessoas confundem otimismo com fé. Otimismo é a realização da vontade transformada em ações contundentes, em ações materializadas, reais, realizando obras tuas, realizando coisas. Tem pessoas nós temos muitos ateus que têm grandes obras, realizações e fazem empreendimentos incríveis, inacreditáveis. Então já por aí dá para perceber que a fé não é otimismo. Otimismo é a vontade de alcançar as coisas e realizá-las, materializá-las através de ações contundentes, ações rígidas. Mas fé não é isso. Ao contrário disso, a fé, ela não é nós que realizamos, é Deus que realiza em nós. Não é nós que fazemos, é Deus que faz a sua obra em nós. Deus é que realiza em nós o querer e o efetuar. A fé é o contrário, a fé é dependência, enquanto otimismo, nós realizamos aquilo que nós podemos dentro das nossas limitações, da nossa capacidade intelectual, de estudo, da ciência, enfim, de tudo que temos ao nosso dispor. Mas a fé não. Se a fé fosse um poder pessoal, então os mais poderosos, os mais inteligentes, os mais capazes, eles conquistariam o céu. Mas não é assim. A fé, ela é para os simples, a fé é para todos. A salvação abrange a humanidade toda, seja rico, pobre, intelectual ou simples, indouto. A salvação, a expiação que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário alcança a todo ser humano, pequeno ou grande, rico ou pobre, branco ou preto, de qualquer raça que seja, de qualquer status social. A salvação alcança a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não existe faculdade de fé, não existe universidade onde você aprende a fé. Sabe, muitos estudam teologia, os pastores, os padres, os reverendos, os bispos, eles fazem teologia para ensinar, para liderar espiritualmente o seu povo, na sua religião, naquilo para a qual ele se preparou. Mas lá na faculdade, lá na universidade, não se ensina o que é fé. Você pode sair com conhecimento intelectual, mas não desenvolvida uma fé tão grande como a de Abraão, que alcançou aquilo que ele não sabia e teve capacidade e força para convicção para alcançar coisas que ele não enxergava e para esperar, ter a certeza de que ele ia alcançar as coisas que Deus estava mostrando para ele que ele estava esperando. Abraão alcançou. Então a fé, ela é espiritual. O otimismo, ele é uma capacidade humana. Nós alcançamos a fé quando nós
atingimos as fronteiras ou as cercanias dos limites da nossa capacidade. Quando a capacidade humana ela se exaure, então entra o poder de Deus, que é a fé. Jesus, nós não podemos dimensionar a fé. Veja, Jesus disse assim: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pediriam a este monte para que ele fosse para outro lado e ele iria, ele obedeceria. Vocês conseguiriam isso com uma fé tão pequenina? Então, a fé ela é incalculável, não há como dimensionar. A fé ela provém de um Deus poderoso, é Deus que nos concede a fé para alcançar o seu poder, o seu braço forte, que realiza os grandes milagres em tua vida, em minha vida e na nossa vida. Pela fé, diz aqui, Abraão foi chamado e obedeceu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses e Moisés conduziu o seu povo, o povo de Israel, os hebreus, à libertação. Pela fé, Raabe realizou a vontade de Deus e protegeu os espias, e então foi um elemento, ela foi parte importantíssima, fundamental na conquista de Jericó. E Raabe, como nós já falamos aqui e gravamos aqui numa mensagem, uma reflexão, ela pertenceu à genealogia de Jesus Cristo. Veja, ela era uma prostituta. Ela se arrependeu-se, entregou-se, acreditou no Deus vivo de Israel, dos hebreus, e Deus operou grandes milagres em sua vida. Fé não é otimismo. Otimismo é uma coisa importante, é aquilo que Deus nos deu de convicção de alcançarmos, realizarmos a nossa vontade, transformando-as em realidade. Mas fé é a nossa incapacidade de realizar as coisas que estão além da nossa visão, além da nossa capacidade. A fé alcança sim os braços do Onipotente, que realiza em nós e o querer efetuar e realiza grandes obras em nós. Quando nós não podemos mais realizar, quando nós não podemos alcançar aquilo que só Deus pode nos dar, então nós podemos exercer a fé. Estamos no campo da fé. Você está sem fé? Você está cética, desacreditada de tudo, não acredita mais em Deus, não acredita mais em Jesus, acha que tudo isso é lenda, que o Espírito Santo é uma fábula? Você acha que tudo é uma filosofia humana, uma invenção, imaginação da nossa cabeça? Olha ao seu redor. Veja como bate o seu coração. Veja quantos milhões e bilhões de células você tem. Sinta o sangue correndo nas suas veias. Sinta que você tem sentimentos, que você pode escolher morrer ou escolher viver. E Jesus está te dando hoje a oportunidade. Eis aqui a vida e a morte. Escolhei hoje a vida. Escolhei hoje a quem servir. Disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Incline a sua fronte. Bom Deus, obrigado porque és um Deus maravilhoso, que nos concede a fé suficiente para mover os teus braços de amor e poder. Conceda-nos fé. Conceda-nos, Senhor Deus, a capacidade de acreditar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim oramos, porque estamos desesperados, carecemos de um milagre em nossas vidas, na vida das pessoas que estão ouvindo aqui agora o Canal da Paz, neste instante. Opere na vida delas, opere na vida deles. Assim eu oro, em nome e pelo sangue de Jesus Cristo, rogo a presença do Espírito Santo, agradecido. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.